Capítulo 21. Não importava quão cedo Mary chegasse à embaixada pela manhã. Mike Slade sempre a precedia. Ela quase não o encontrava nas festas diplomáticas e tinha a impressão de que ele preferia suas diversões particulares, todas as noites. Mike Slade era uma surpresa constante. Uma tarde, Mary concordou em deixar Florian levar Betty e Tim para patinarem no gelo, no Parque Floriesca. Mary saiu mais cedo da embaixada para ir ao encontro deles, e quando chegou ao parque descobriu que Mike Slade estava com as crianças. Os três patinavam juntos, obviamente se divertindo muito. Ele ensinava pacientemente as crianças a fazerem oitos. Devo alertar as crianças contra ele, pensou Mary, mas ela não sabia exatamente contra o que a divertir. Na manhã seguinte, assim que Mary chegou em sua sala, Mike entrou e anunciou: uma DECOM vai chegar dentro de 2 horas. Achei que... DECOM? É o jargão diplomático para indicar uma delegação de congressistas. 4 senadores, acompanhados pelas esposas e assessores, esperam que você os receba. Marcarei uma audiência com o presidente Ionesco e pedirei a Harriet que cuide das compras e excursões turísticas. Obrigada. Quer um pouco do meu café? Boa ideia. Ela observou passar pela porta de ligação entre as 2 salas um homem estranho, rude, grosseiro e, no entanto, tinha uma imensa paciência com Betty e Tim. Quando ele voltou com as 2 xícaras de café, Mary perguntou: você tem filhos? A pergunta pegou Mike Slade de surpresa. Tenho 2 meninos. Onde estão? Sob a custódia de minha ex-esposa. Ele mudou de assunto abruptamente. Vamos ver se consigo audiência com Ionesco. O café estava delicioso. Mary se lembraria mais tarde que aquele fora o dia em que compreendera que tomar café com Mike Slade se tornara um ritual matutino. Angel foi buscá-la à noite em La Boca, perto do cais onde ela fazia ponto, junto com as outras prostitutas, vestindo uma blusa bem justa e jeans cortada nas coxas, mostrando o que tinha para vender. Parecia não ter mais que 15 anos, não era bonita, mas isso não incomodava Angel. Vamos-nos, querida, vamos nos distrair. A garota morava num apartamento ordinário, num prédio sem elevador ali perto. O cômodo imundo tinha uma cama, 2 cadeiras, um abajur e uma pia. Tire as roupas, Estrelita, quero ver você nua. A garota hesitou. Havia alguma coisa em Angel que a assustava, mas foi um dia fraco e precisava levar dinheiro para Pepe, ou levaria uma surra. Lentamente ela começou a se despir. Angel ficou observando. Primeiro foi a blusa e depois o jeans. A garota não usava nada por baixo. O corpo era pálido e magro. Fique com os sapatos, venha até aqui e se ajoelhe. A garota obedeceu. O que eu quero que você faça é o seguinte. A garota escutou e levantou os olhos apavorada. Nunca fiz. Angel chutou-a na cabeça, ela caiu no chão gemendo. Angel levantou-a pelos cabelos e jogou-a em cima da cama. Quando ela começou a gritar, ele lhe desferiu um violento murro no rosto. Ela gemeu. Assim está melhor, disse Angel. Quero ouvir você gemer. Um punho acertou no nariz da garota e quebrou-o. Quando Angel acabou meia hora depois, a garota estava inconsciente. Ele sorriu para o corpo todo arrebentado e jogou alguns pesos na cama, murmurando graças. Mary passava todos os momentos que podia com os filhos. Faziam muitos passeios turísticos. Havia dezenas de museus e igrejas antigas para visitar. Mas o ponto alto para as crianças foi o castelo de Drácula em Brasov, no coração da Transilvânia, a 150 quilômetros de Bucareste. O conde era, na verdade, um príncipe, explicou Florian, durante a viagem. Príncipe Vlad Tepes foi um grande herói que conteve a invasão turca.
Pensei que ele só gostava de chupar sangue e matar as pessoas, comentou Tim. Florian balançou a cabeça. Infelizmente, depois da guerra o poder subiu à cabeça de Vlad. Ele se tornou um ditador e empalava os inimigos. E surgiu a lenda de que ele era um vampiro. Um dos seus conterrâneos, chamado Bram Stoker, escreveu um livro baseado nesta lenda. Um livro tolo, mas que fez maravilhas pelo turismo. O castelo era um enorme monumento de pedra no alto das montanhas. Todos estavam exaustos ao subirem os íngremes degraus de pedra que levavam ao castelo. Entraram numa sala de teto baixo, que continha armas e artefatos antigos. Era aqui que o Conde Drácula assassinava suas vítimas. Disse o guia em tom sepulcral. A sala era úmida e assustadora. Tim roçou o rosto numa teia de aranha e disse à mãe: Não tenho medo de nada, mas podemos sair daqui? A cada 6 semanas, um avião C-130 da Força Aérea Americana pousava num pequeno aeroporto nos arredores de Bucareste. O avião vinha carregado de alimentos e muitos artigos que não se podiam encontrar em Bucareste, encomendados pelo pessoal da Embaixada Americana, através do reembolsável militar em Frankfurt. Uma manhã, quando tomava café com Mary, Mike Slade disse: Nosso avião de carga vai chegar hoje, por que não vai ao aeroporto comigo? Mary já se dispunha a dizer que não. Tinha muito trabalho e parecia um convite inútil. Só que Mike Slade não era um homem de desperdiçar tempo. A curiosidade acabou por prevalecer e ela respondeu: Está certo. No caminho para o aeroporto, eles discutiram diversos problemas da embaixada. A conversa foi mantida num nível frio e impessoal. Ao chegarem ao aeroporto, um sargento dos fuzileiros, armado, abriu o portão para a limusine passar. 10 minutos depois, eles observaram a aterrissagem do C-130. Por trás da cerca do perímetro da pista estavam reunidos centenas de romenos. Ficaram olhando ansiosos enquanto o avião era descarregado. O que aquela multidão está fazendo aqui? Sonhando, contemplam alguma das coisas que nunca poderão ter. Sabem que estamos recebendo bife, sabonete e perfume. Há sempre uma multidão quando o avião chega. Parece que há uma espécie de telégrafo subterrâneo misterioso. Mary estudou os rostos ávidos no outro lado da cerca. É incrível. Aquele avião é um símbolo para eles, não é apenas a carga. Representa um país livre que cuida de seus cidadãos. Mary virou-se para fitá-lo. Por que me trouxe aqui? Porque não quero que se deixe impressionar pela conversa macia do presidente Ionesco. Esta é a verdadeira Romênia. Todas as manhãs, ao chegar para o trabalho, Mary notava uma fila de pessoas à espera no portão, querendo entrar na seção consular da embaixada. Presumira que eram pessoas com pequenos problemas que o cônsul podia resolver. Mas, naquela manhã em particular, ela foi até a janela para um exame mais atento, e as expressões das pessoas levaram-na a ir à sala de Mike. Quem são aquelas pessoas que estão esperando na fila lá fora? Mike foi com ela até a janela. Quase todos são judeus romenos. Estão esperando para apresentar pedidos de visto. Mas não existe uma embaixada israelense em Bucareste? Por que não vão para lá? Por 2 motivos. Em primeiro lugar, acham que o governo dos Estados Unidos tem mais possibilidade de ajudá-los a chegar a Israel do que o governo israelense. Em segundo, eles acham que é menor o risco de a polícia de segurança descobrir suas intenções se vierem nos procurar. Estão enganados, é claro. Mike apontou pela janela. Há um prédio no outro lado da embaixada em que diversos apartamentos são ocupados por agentes que usam teleobjetivas para fotografar todo mundo que entra e sai daqui. Mas isso é terrível. É assim que eles agem.
Quando os judeus de uma família solicitam um visto para emigrar, perdem os cartões verdes de trabalho e são expulsos de seus apartamentos. Os vizinhos recebem ordens para lhes dar as costas. O governo leva 3 ou 4 anos para dizer se os deixa ou não partirem. E a resposta quase sempre é não. Não podemos fazer nada a respeito? Estamos sempre tentando. Ionesco gosta de fazer um jogo de gato e rato com os judeus. Bem poucos recebem permissão para deixar o país. Mary contemplou os rostos desesperados e murmurou: tem de haver uma maneira. Não parta seu coração, recomendou Mike. O problema de fuso horário era extenuante. Quando era dia em Washington, era o meio da noite em Bucareste. Mary era constantemente despertada por telegramas e telefonemas às 3 ou 4 horas da madrugada. Cada vez que chegava um telegrama noturno, o fuzileiro de plantão na embaixada ligava para o oficial de serviço, que mandava um assistente à residência oficial acordar Mary. Depois disso, ela ficava excitada demais para voltar a dormir. É emocionante, Edward. Estou convencida de que posso me distinguir aqui. De qualquer forma, estou tentando. Não suportaria fracassar. Todos estão contando comigo. Eu gostaria que você estivesse aqui para dizer: você pode conseguir, menina. Sinto muita saudade. Pode me ouvir, Edward? Está por aqui em algum lugar onde não posso vê-lo? Há ocasiões em que não saber a resposta para isso me deixa louca. Estavam tomando café da manhã. Temos um problema, anunciou Mike Slade. Qual é? Uma delegação de 1 dúzia de dirigentes da igreja romena quer falar com você. Uma igreja de Utah convidou-os para uma visita. O governo romeno não quer conceder o visto de saída. Por que não? São bem poucos os romenos que recebem permissão para deixar o país. Há uma piada sobre o dia em que Ionesco assumiu o poder. Ele foi para a ala leste do palácio e observou o sol nascer. Bom dia, camarada Sol, disse Ionesco. Bom dia, respondeu o Sol. Todos estão felizes porque você é o novo presidente da Romênia. Ao final do dia, Ionesco foi para a ala oeste do palácio, a fim de observar o sol se pôr e disse: boa noite, camarada Sol. O Sol não respondeu. Como é possível que tenha me falado tão gentilmente esta manhã e agora não quer me dizer nada? Ao que o Sol declarou: estou no ocidente agora e quero que você se dane. Ionesco tem medo de que os dirigentes da igreja lhe digam para se danar depois que estiverem no ocidente. Falarei com o ministro do exterior e verei o que posso fazer. Mike levantou-se. Gosta de dança folclórica? Por quê? Há uma companhia de dança romena estreando esta noite. Dizem que é excelente. Gostaria de ir. Mary foi tomada de surpresa. A última coisa que podia esperar era um convite de Mike para saírem. E, um momento depois, o que era ainda mais inacreditável, ela se descobriu a dizer que sim. Ótimo. Mike estendeu um pequeno envelope. Aqui estão 3 ingressos. Pode levar Betty e Tim, cortesia do governo romeno. Recebemos ingressos para a maioria das estreias. Mary continuou sentada, o rosto afogueado, sentindo-se uma tola. Obrigada, murmurou ela muito tensa. Mandarei Florian ir buscá-la às 8 horas. Betty e Tim não estavam interessados em ir ao teatro. Betty convidara uma colega de escola para jantar. É minha amiga italiana, explicou ela. Não tem problema? Para ser franco, nunca gostei muito de dança folclórica, acrescentou Tim. Mary soltou uma risada.
Está bem, vou deixar os dois escaparem desta vez. Imaginou se os filhos se sentiam igualmente solitários. Pensou em quem poderia convidar para acompanhá-la. Repassou a lista mentalmente. Coronel McKinney, Jerry Davis, Harry Kruger. Não havia ninguém cuja companhia realmente desejasse. Irei sozinha, decidiu. Florian estava à espera. Quando Mary passou pela porta da frente, boa noite, senhora embaixadora. Ele fez uma mesura e abriu a porta do carro. Parece muito alegre esta noite, Florian. Ele sorriu. Estou sempre alegre, senhora. Florian fechou a porta depois que ela embarcou e foi sentar ao volante. Os romenos têm um ditado: beije a mão que não pode morder. Mary resolveu correr um risco. Sente-se feliz em viver aqui, Florian? Devo lhe dar a resposta oficial, senhora embaixadora, ou quer a verdade? A verdade, por favor. Eu poderia ser fuzilado por isso, mas nenhum romeno se sente feliz por viver aqui. Só os estrangeiros. Vocês têm liberdade para ir e vir como quiserem. Nós somos prisioneiros. E não há quantidade suficiente de nada no país. Eles estavam passando por uma fila comprida na frente de um açougue e Florian acrescentou: está vendo aquilo? Eles vão esperar 3 ou 4 horas na fila para conseguir uma ou duas costeletas de carneiro e metade ficará desapontada. O mesmo acontece com todas as outras mercadorias. Mas quer saber quantas casas Ionesco tem? 12. Já conduzi muitas autoridades romenas a estas casas. Cada uma é um verdadeiro palácio. Enquanto isso, 3 ou 4 famílias são obrigadas a morar juntas num pequeno apartamento sem aquecimento. Florian parou de falar bruscamente, como se estivesse com medo de já ter dito demais. Não vai mencionar esta conversa a ninguém, não é? Claro que não. Obrigado. Eu não gostaria que minha esposa ficasse viúva. Ela é jovem e judia. Temos aqui o problema do antissemitismo. Mary já sabia disso. Há uma história de uma loja que prometeu ovos frescos. Às 5 horas da manhã havia uma fila comprida à espera, sob um frio enregelante. Por volta das 8 horas, os ovos ainda não haviam aparecido e a fila aumentara. O dono da loja disse: não haverá ovos suficientes para todos. Os judeus podem sair da fila. Às 2 horas da tarde, os ovos ainda não haviam chegado e a fila era ainda mais comprida. O dono disse: os que não são do partido podem se retirar. À meia-noite, a fila ainda esperava, no frio intenso. O dono trancou a loja e disse: nada mudou. Os judeus sempre levam a melhor em tudo. Mary não sabia se ria ou chorava. Mas vou fazer alguma coisa a respeito, prometeu a si mesma. O teatro ficava na Rasódia Romana, uma rua movimentada, com estandes pequenos vendendo flores, barbatanas de plástico, blusas e canetas. Era um teatro pequeno e todo ornamentado, uma relíquia de dias mais tranquilos. O espetáculo em si foi maçante, os trajes de mau gosto e os dançarinos desajeitados. Parecia interminável e quando finalmente acabou, Mary sentiu-se contente em escapar para o ar fresco da noite. Florian esperava junto à limusine na frente do teatro. Lamento, senhora embaixadora, mas haverá um atraso. Um pneu furado e um ladrão roubou o estepe. Já mandei buscar outro. Deverá estar aqui em menos de 1 hora. Gostaria de esperar no carro? Mary levantou os olhos para a lua cheia. Era uma noite clara e agradável. Ela compreendeu que não andava pelas ruas de Bucareste desde que chegara e tomou uma súbita decisão.
Acho que voltarei a pé para casa. Ela balançou a cabeça. É uma ótima noite para andar. Mary virou-se e foi andando pela rua na direção da praça central. Bucareste era uma cidade exótica e fascinante. Havia placas misteriosas nas esquinas Tuten, Pin, Kimist. Ela desceu pela Calea Mocilor e virou na Estrada Maria Rossetti, por onde passavam trolleys vermelhos e marrons lotados. Mesmo aquela hora tardia, a maioria das lojas estava aberta e havia filas na frente de todas. Os cafés serviam gogoás, as deliciosas rosquinhas romenas. As calçadas estavam apinhadas de pessoas fazendo compras, carregando punde, as bolsas de corda. Mary achou que as pessoas estavam sinistramente quietas. Pareciam observá-la atentamente, as mulheres invejando suas roupas. Ela passou a andar mais depressa. Parou ao chegar à esquina da Calea Victoriei, sem saber direito que direção tomar. Ela pediu a um transeunte: por favor, pode me indicar o caminho para. O homem lançou-lhe um olhar rápido e assustado e tratou de se afastar apressado. Eles não devem falar com estranhos, lembrou Mary. Como ela conseguiria voltar? Tentou visualizar o caminho que percorrera com Florian. Tinha a impressão de que a residência ficava em algum lugar para leste. Pôs-se a andar nesta direção. Logo estava numa pequena rua transversal mal iluminada. À distância podia divisar uma avenida larga e bem iluminada. Poderei pegar um táxi quando chegar lá, pensou Mary, aliviada. Ouviu o som de passos por trás e se virou involuntariamente. Um homem grande de sobretudo avançava em sua direção a passos largos. Mary passou a andar mais depressa. Com licença, chamou o homem num forte sotaque romeno. Está perdida? Mary experimentou um profundo alívio. Provavelmente era algum policial. Talvez a seguisse para cuidar que se mantivesse sã e salva. Estou, sim, respondeu ela agradecida. Quero voltar para. Houve o súbito barulho de um motor e um carro correndo por trás dela. Depois os pneus rangendo na parada. O homem de sobretudo agarrou Mary. Ela sentiu seu bafo quente e fétido, os dedos fortes lhe apertando o pulso. Ele começou a empurrá-la para a porta aberta do carro. Mary lutava para se desvencilhar. Entre no carro, resmungou o homem. Não! Ela estava gritando. Socorro! Socorro! Um grito soou no outro lado da rua e um vulto começou a correr na direção deles. O homem parou sem saber o que fazer. O estranho berrou: largue-a! Ele agarrou o homem de sobretudo e puxou para longe de Mary. Ela se descobriu subitamente livre. O homem ao volante estava saindo do carro para ajudar o cúmplice. À distância soava uma sirene se aproximando. O homem de sobretudo gritou alguma coisa para o seu companheiro. Os dois entraram no carro e se afastaram a toda velocidade. Um carro azul e branco com a palavra Militia do lado e uma luz azul faiscante no teto parou na frente de Mary. Dois homens uniformizados saltaram. Um deles perguntou em romeno: está bem? E depois acrescentou num inglês vacilante: o que aconteceu? Mary estava fazendo o maior esforço para se controlar. Dois homens tentaram me forçar a entrar em seu carro. Se não fosse esse cavalheiro. Ela virou-se. O estranho desaparecera.